Bom dia. Jesus, o nosso Senhor, no seu ministério aqui na Terra, buscou resgatar os verdadeiros conteúdos da adoração, do relacionamento do homem com Deus o Pai. Ele mostrou a todos os seguidores seus o que é que Deus requer daqueles que dele se aproximam. E num dos seus sermões, de forma clara e bem objetiva, Jesus denunciou várias atitudes que não correspondem ao culto verdadeiro. O conteúdo deste sermão está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, que passaremos a abordar a partir do dia de hoje. Para tanto, convido-os à leitura dos versos 1 até o 3, de onde eu quero extrair a primeira atitude que não condiz com aqueles que anseiam verdadeiramente buscar a Deus. Pois assim nós lemos nos versos citados. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Meus queridos, nestes versos, nós nos deparamos com uma das atitudes que Jesus mais condenou nos que diz respeito ao relacionamento que os homens, e em especial aqueles que se dizem crentes em Deus, acabam mantendo com ele. Se quisermos unificar estas palavras de Jesus, a que bem representa é a palavra hipocrisia. Jesus iniciou esses seus ensinamentos com as seguintes palavras, abro aspas, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, fecho aspas. Moisés foi um grande homem de Deus do passado que conduziu o povo de Israel por longos 40 anos, desde a saída da escravidão do Egito até o tempo próximo da entrada na Terra Prometida. Moisés era um homem sincero, verdadeiro, apegado aos mandamentos divinos, homem de oração, de andar reto e que serviu de guia e de pastor da nação de Israel por 4 décadas a fio, guiando o povo debaixo dos conselhos divinos e dando o exemplo com a sua própria vida. Segundo Jesus, os que se assentaram na cadeira de Moisés haviam tomado para si a responsabilidade de ensinar e guiar o povo com respeito à forma de se relacionar com Deus. Quem eram os escribas e os fariseus? Eram os participantes de 2 classes religiosas importantes que se propunham a transcrever, estudar e interpretar os ensinos contidos nas Escrituras Sagradas, repassando então os seus conhecimentos ao povo comum. Todavia, ao observar a atitude daqueles homens, Jesus percebeu que havia um descompasso entre aquilo que eles ensinavam e que era verdadeiro e a maneira como eles próprios agiam no dia a dia. Eu já falei aqui em uma outra ocasião, mas nunca é demais relembrar que a palavra hipócrita é uma palavra grega que significava um ator quando estava encenando num palco. Geralmente os atores usavam máscaras a fim de indicar que o que diziam ou faziam não passava de uma encenação, porque eles estavam representando um personagem. Eles estavam simplesmente representando um papel. Jesus recorreu ao termo, aplicando-o aos religiosos da sua época, para mostrar de forma negativa que o que faziam não passava de uma atuação, de uma encenação. Enquanto discursavam com a intenção de ensinar os outros, ao assentarem-se nas cadeiras que havia nas sinagogas, de onde proferiam seus sermões para os que estavam ali presentes, para Jesus, eles não passavam de atores, cujos ensinos proferidos não correspondiam ao seu viver diário. Apenas encenavam. O que ensinavam
era verdadeiro, mas o que viviam no dia a dia não correspondia aos ensinamentos que proferiam. Por isso foi que Jesus afirmou, abro aspas, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Fecho aspas. Aqueles homens liam e interpretavam a palavra de Deus, mas não estavam dispostos a cumpri-la. Isto os tornava hipócritas. O viver diário deles não tinha nada a ver com os ensinos verdadeiros que proferiam nas sinagogas. Jesus, portanto, ao combater tal postura, exigiu coerência da parte dos seus seguidores. Meus queridos, se dizemos que amamos a Deus, devemos obedecer à sua vontade. Se dizemos que somos de Deus, devemos viver como sendo pessoas de Deus. É fácil apontar o caminho certo para os outros. O desafio real é trilhar tal caminho. As verdades do Evangelho de Cristo são preciosas e devemos anunciá-las. Mas, sobretudo, somos chamados a vivenciá-las. Foi o próprio Senhor Jesus quem nos disse, abro aspas, uma última vez, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os cumpre, este é o que me ama. Fecho aspas. Pense sobre isto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, a tua palavra nos diz que importa que aqueles que de ti se aproximem em verdade, porque o Senhor conhece os corações, o Senhor vê os corações, e não há como dissimularmos diante da tua pessoa. E quando o Senhor nos diz isso, o Senhor fala que o nosso viver deve corresponder à nossa crença. Nós devemos de andar segundo as verdades que nós aprendemos e que nós professamos. Não podemos anunciar alguma coisa e não cumpri-la no nosso dia a dia. O Senhor quer que nós sejamos essas pessoas coerentes com as verdades que aprendemos. Que sejamos as pessoas que colocam em prática os teus ensinamentos, por mais difíceis que eles possam ser ou por mais desafiadores. Mas o Senhor quer e requer de nós que nós sejamos esses homens e mulheres segundo o teu coração. Que não haja hipocrisia da nossa parte. Que não sejamos como os atores do teatro grego que simplesmente representavam, estavam ali sendo um personagem ou figurando um personagem que queriam representar, mas que na verdade não correspondia à sua própria vida. E que não sejamos, Senhor Deus, como os hipócritas fariseus e escribas, que conhecendo a verdade do Senhor, eram incapazes de na vida real atuarem dessa maneira. Mas que possamos nos apegar à tua verdade, a vivenciá-la, a andarmos por ela, porque as tuas palavras são verdade e vida, e que ao andar segundo os teus preceitos, os teus mandamentos, os teus princípios, o teu querer, nós tenhamos uma vida abençoada e venhamos a abençoar os outros à nossa volta, porque é isso que o Senhor requer de nós. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado pelas tuas palavras e que ela possa estar não apenas no nosso coração, na nossa mente, mas também no nosso viver diário, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nas nossas ações, para o louvor da tua glória. É a oração que fazemos a ti, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha uma abençoada segunda-feira e lembre-se, se amamos a Cristo, devemos viver sem hipocrisias. Deus te abençoe.